Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles é a escolha dos presbíteros. Em segundo lugar, vamos falar sobre a importância do presbitério. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre os deveres do presbitério. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A escolha dos presbíteros. Em primeiro lugar, vamos conceituar o que é presbítero ou bispo. A palavra grega presbis, traduzida, significa pessoa mais velha, ancião, velho, e do ponto de vista eclesiástico, não é um dom ministerial, e sim uma função exercida na igreja para governá-la. Na igreja do primeiro século, ou seja, na igreja primitiva, os presbíteros eram escolhidos eletivamente pelos apóstolos e consagrados para a direção e pastoreio das igrejas locais. É o que nós podemos então contemplar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 14, versículos 19 a 23. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Portanto, aqui há uma menção à eleição dos presbíteros, naturalmente escolhido pelos apóstolos, no caso aqui pelo apóstolo Paulo, para realizar a obra nas igrejas locais. Na carta de Tito, no capítulo 1, versículo 5, há também uma menção à questão da constituição dos presbíteros. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. As qualificações de um presbítero. As qualificações de um presbítero se encerram nas mesmas qualidades espirituais e morais de um verdadeiro pastor. Considere-se no escopo desta nota de aula que os termos pastor, presbítero e bispo são sinônimos com a mesma função eclesiástica, apesar de termos uma corrente teológica que defende a função de bispo como um supervisor de uma região com várias igrejas locais. Portanto, nós vamos adotar em nosso estudo que os termos pastor, presbítero e bispo são sinônimos, inclusive na sua função eclesiástica. Vamos falar sobre as qualificações espirituais do presbítero.
Vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Fazendo uma leitura agora do capítulo 7, versículos 54 a 60, capítulo 7 de Atos, vamos então ler a palavra. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Dentro deste texto que nós lemos, aliás, 2 textos, nós vamos agora dizer que estas qualificações espirituais sistematizadas para o ofício de diácono, que está na base da pirâmide do governo da igreja, são também indispensáveis para a nomeação, posse e exercício dos demais cargos e ofícios eclesiásticos de governo da igreja, reconhecidos biblicamente como o de presbítero, bispo e ancião, que nós vamos então delinear a seguir. Em primeiro lugar, o presbítero, ele deve, na sua qualificação espiritual, ele deve ser cheio de fé e do Espírito Santo. É o que diz em Atos, capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Deve também, em suas qualificações espirituais, o presbítero ser cheio de graça e de poder. Atos, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Dentre as qualificações espirituais, deve ainda o presbítero ser cheio de sabedoria. Atos, capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Deve também o presbítero ser cheio de luz. Atos, capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ainda como qualificação espiritual, o presbítero deve ser cheio de amor e pronto para perdoar. Atos, capítulo 7, versículos 59 a 60, diz assim a palavra do Senhor: E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Deve ainda o presbítero ter uma visão espiritual do reino de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 56, diz assim a palavra do Senhor: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Portanto, aqui nós mencionamos 6 qualificações básicas para um presbítero. Em primeiro lugar, deve ser cheio de fé e do Espírito Santo. Em segundo lugar, deve ser cheio de graça e de poder. Em terceiro lugar, deve ser cheio de sabedoria. Em quarto lugar, deve ser cheio de luz. Em quinto lugar, deve ser cheio de amor e pronto para perdoar. E em sexto lugar, deve ter uma visão espiritual do reino de Deus. Estas são as qualificações espirituais para o exercício da função de presbítero. Passando agora às qualificações morais do presbítero, nós vamos ler 2 textos. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, nós temos aí uma lista de qualificações, não só para o pastor, mas também para o presbítero. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinadas a muito vinho, não cobiçosos, de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte,
Quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Passando para a leitura na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 9, que também traz características básicas de um presbítero, temos assim, Tito, capítulo 1, capítulo 1, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Portanto, nestes dois textos lidos, nós temos aqui as qualificações morais do presbítero. E não só para o presbítero, mas também para o pastor, para o diácono, para o bispo, para o ancião, enfim, para qualquer função eclesiástica, inclusive do próprio crente. Mas, nós temos essas qualificações vistas de uma forma didática, nós vamos separar e, dentro deste texto, nós vamos perceber que as qualificações morais do presbítero em seu caráter são: primeiro, ele deve ser irrepreensível, inculpável. Em segundo lugar, em seu caráter, ele deve ter boa reputação com os estranhos. Em terceiro lugar, o presbítero em seu caráter deve ser respeitável. Em quarto lugar, o presbítero em seu caráter deve ser homem de uma só palavra. Em quinto lugar, o presbítero em seu caráter deve sustentar as verdades profundas do Evangelho de Cristo com a consciência limpa. Em sexto lugar, o presbítero, como qualificação moral, deve ser modesto, sem vaidades. Em sétimo lugar, o presbítero não deve ser cobiçoso de sorte da ganância e nem procurar ganhos desonestos. E, em oitavo lugar, o presbítero, em seu caráter, deve ser justo, isto é, fazer o que é certo. Portanto, são 8 qualificações em seu caráter no sentido moral. Em seu comportamento, o presbítero deve ter as seguintes qualificações morais. Em primeiro lugar, deve ser temperante, ou seja, tenha autocontrole com domínio de si próprio. Em segundo lugar, em seu comportamento, o presbítero deve ser sóbrio, isto é, brando. Em terceiro lugar, o presbítero em seu comportamento deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Em quarto lugar, o presbítero em seu comportamento deve rejeitar qualquer vício. Em quinto lugar, o presbítero em seu comportamento não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado, inclinado à agressão
ou a discussões. Em sexto lugar, o presbítero em seu comportamento deve ser cordato, ou seja, moderado na análise das situações. Em sétimo lugar, o presbítero em seu comportamento não deve ser contencioso, isto é, incerto, cético, provocador de dúvidas e infindáveis discussões. E, em oitavo e último lugar, em seu comportamento, como qualificação moral, o presbítero não deve ser avarento, isto é, amante do dinheiro. Passando agora a ver as qualificações morais do presbítero na família, em primeiro lugar, o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Em segundo lugar, o presbítero na família deve administrar bem a sua própria família e ter os seus filhos em sujeição e respeito. Já em seu ministério, como qualificação moral, o presbítero deve ser apto para o ensino, com excelência na compreensão da palavra de Deus, bem como habilitado a transmiti-la, refutando, quando necessário, os contradizentes. Em segundo lugar, em seu ministério, o presbítero não deve ser neófito, ou seja, despreparado para o exercício do seu ministério. Em terceiro lugar, o presbítero em seu ministério deve ser provado quanto ao exercício de seu ministério pastoral, já que o presbítero é um pastor. Em quarto e último lugar, em seu ministério, o presbítero deve ser, então, um homem de fé. Portanto, dentro do contexto lido da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, e da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, do versículo 5 a 9, estas são as qualificações morais de um presbítero. Passando para o item número 2 da lição, nós vamos falar agora sobre a importância do presbitério. Em primeiro lugar, então, vamos ver o conceito de presbitério. A palavra grega presbyterion, traduzida, significa um corpo de anciãos ou uma assembleia de presbíteros reunida em uma sessão para deliberações eclesiásticas, visando então a administração e governo da igreja. Vamos fazer uma leitura na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 4, versículo 14, que há então aqui uma alusão a este corpo de anciãos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então aqui há uma alusão ao presbitério, que é o corpo de anciãos, uma assembleia de presbíteros. O que é concernente à valorização de um presbitério? Em primeiro lugar, a importância dos presbitérios ou dos presbíteros nas igrejas, que no caso, por conseguinte, formam o presbitério, ela é oportuna para desenvolver espiritualmente, moralmente, socialmente e também a família dos crentes, garantindo então um equilíbrio ordenado da instituição. Esta função da igreja, ela assumiu uma elevada importância, pois os apóstolos Pedro e João, eles se consideravam presbíteros, porque era a função eclesiástica dentro da igreja que promovia o desenvolvimento espiritual, moral, social e familiar dos crentes. E Pedro e João trabalhavam de forma eficaz nesta função.
Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro se auto-intitula como presbítero. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Portanto, aqui, Pedro se coloca na posição de presbítero. Outro apóstolo, como eu já falei, que se colocou nesta posição foi o apóstolo João, que na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, se intitulando, O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Portanto, aqui, tanto Pedro como João se auto-intitulam presbítero, sendo esta, então, uma função eclesiástica de grande valor na igreja primitiva, pois desenvolvia espiritualmente, moralmente, socialmente e no meio familiar o corpo de Cristo. Chegando ao item 3 da lição, nós vamos falar agora sobre os deveres do presbitério. Dentre os principais deveres dos presbíteros, na forma organizacional de presbitério, exarados na Bíblia Sagrada, nós podemos citar aqui pelo menos 6 deveres dos presbíteros no presbitério. Em primeiro lugar, os presbíteros ajudavam os apóstolos em reunião unificada a tomarem importantes decisões, tanto de ordem doutrinária, como também de ordem administrativa, no que concerne à igreja, aconselhando os apóstolos sobre os assuntos discutidos. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 1 a 6, que há aqui sim uma alusão aos presbíteros em reunião com os apóstolos para resolver as situações, os problemas, tanto doutrinários como administrativos da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Portanto, aqui na igreja, nesse momento, havia uma controvérsia sobre a circuncisão de gentios. E Paulo e Barnabé então subiram até Jerusalém para, em reunião unificada dos apóstolos com os presbíteros, tentar resolver essa questão até certo ponto doutrinária. Vamos fazer a leitura no versículo 22 em diante, para
do 22 até o 29, para nós então percebermos que decisão foi tomada a partir dessa reunião. Então diz assim a palavra do Senhor: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas santificadas a ídolos, sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Portanto, aqui os presbíteros, em conjunto com os apóstolos, tomam a decisão de enviar uma carta aos irmãos que estavam em Antioquia. Observe também que em Atos capítulo 16, versículos 1 a 4, há também aqui uma intervenção dos presbíteros. Então diz assim a palavra do Senhor: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Portanto, os presbíteros aqui tinham sim uma intensa influência na decisão dos apóstolos. Em segundo lugar, os presbíteros, através do presbitério, eles dirigiam todos os assuntos relacionados às igrejas locais. Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Portanto, aqui existia nesta região presbíteros que naturalmente dirigiam todos os assuntos relacionados àquelas igrejas locais. Em terceiro lugar, os presbíteros, eles presidiam a igreja e ensinavam a palavra de Deus, e por isso eles deveriam ser aquinhoados, segundo a palavra, com dobrados honorários. É o que diz na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 5, versículos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador, ele é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento
de 2 ou 3 testemunhas. Em quarto lugar, os presbíteros, através dos deveres do presbitério, atuavam em cada assembleia local de forma a pastorear e alimentar o rebanho que lhes foi então confiado. É o que diz na primeira carta de Pedro, em seu capítulo 5, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Em quinto lugar, os presbíteros, eles consagravam os homens para o exercício do ministério eclesiástico. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Também os presbíteros tinham como dever, através do presbitério, ungir os enfermos e orar para que eles, pela misericórdia do Senhor, fossem curados. É o que está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, vamos repetir de forma resumida os deveres do presbitério, através dos presbíteros. Em primeiro lugar, ajudavam os apóstolos em reunião unificada para tomarem importantes decisões de ordem doutrinária e administrativa da igreja, inclusive aconselhando os apóstolos sobre os assuntos discutidos. Dirigiam todos os assuntos relacionados às igrejas locais. Presidiam a igreja e ensinavam a palavra de Deus. Atuavam em cada assembleia local de forma a pastorear e alimentar o rebanho. Consagravam os homens para o exercício do ministério eclesiástico e também, por último lugar, ungiam os enfermos e oravam para que eles, pela misericórdia do Senhor, fossem curados. Concluindo então a nossa aula de hoje, o ofício de presbítero trata-se de uma função eclesiástica que, equipado com os dons espirituais e ministeriais, exercem a magnífica tarefa de presidir administrativamente e também pastorear espiritualmente uma igreja local para a edificação desta mesma igreja, culminando então em santidade e consagração dos santos a Deus para a glória da salvação em Cristo Jesus. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.